No coração de Lisboa, entre o som dos sinos e o tilintar dos bondes, uma mulher invisível no império dos poderosos fez o homem mais temido da cidade perder o que mais prezava o controle. Uma única noite bastou para romper o gelo e acender o fogo que ambos escondiam. Mas quando uma nova vida começa a pulsar dentro dela, amor e medo colidem, forçando-os a encarar a verdade que sempre evitaram. É possível amar de novo. Quando o coração aprendeu a viver no frio, Lisboa despertava sob a luz dourada e suave que se espalhava pelas ruas de paralelepípedos. Os sinos das igrejas soavam à distância, misturados ao tilintar dos bondes que cortavam a Praça do Rócio, repleta de gente. Enquanto muitos desfrutavam calmamente um café nas esquinas, Clara Mendes atravessava apressada a rua congestionada, os saltos de seus sapatos martelando o chão em ritmo frenético. Cada batida era como o pulsar do coração, lembrando-a de que estava atrasada. O elevador estava cheio de rostos estranhos, todos absortos em seus celulares, enquanto Clara se encolhia em um canto, respirando fundo para se preparar para mais um longo dia na Vasconcelos Holdings. O prédio da empresa erguia-se imponente, como se desafiasse o céu acinzentado da manhã. Para muitos, era símbolo de poder e triunfo. Para Clara, porém, cada passo dado em sua direção era como avançar em um campo de batalha no qual ela não passava de uma soldado invisível, cuja presença ninguém notava. As portas do elevador se abriram, revelando um corredor reluzente, com carpete verde escuro que se estendia frio como um rio. O ambiente era denso, o teclado apressado, os telefones tocando, vozes em português e inglês se entrelaçando. Tudo funcionava como uma engrenagem perfeita, exceto Clara. Ela não carecia de competência. Ao contrário, era sempre a última a sair, revisando relatórios inacabados de colegas, a primeira a checar se as salas de reunião estavam prontas, a responsável por organizar dezenas de planilhas que sustentavam apresentações milionárias. No entanto, todo esse esforço se dissolvia no nada. Nenhum agradecimento, nenhum olhar de reconhecimento, principalmente de Eduardo Vasconcelos, o homem de maior poder ali de quem ela nunca recebera nada além de frieza. Para ele, Clara não passava de uma sombra que se movia pelos corredores. Eduardo, só o nome já fazia o coração dela tropeçar a cada vez que o ouvia. Não por paixão secreta, mas porque cada contato com ele era uma luta para não desmoronar. Alto, de postura impecável, sempre internos ajustados até o último detalhe. O rosto marcado por linhas firmes, os olhos castanhos intensos capazes de despir e esmagar qualquer um que ousasse falhar. Para os acionistas, um gênio impiedoso. Para os rivais, um adversário implacável. Para Clara, uma funcionária dedicada, era o maior desafio, o iceberg contra o qual ela se chocava diariamente sem quebrar. Naquela manhã, ao entrar apressada na sala de reuniões, Clara sabia que já estava atrasada. O relógio marcava 9h03, mas no mundo de Eduardo, cada segundo era uma falta grave. Ele estava diante da janela, ereto, mãos nos bolsos, contemplando o brilho do tejo. Parecia uma estátua, belo, mas inerte. Sem virar o rosto, sua voz cortou o ar. 3 minutos de atraso. Os diretores à mesa voltaram os olhos para Clara. Alguns mostravam pena, outros satisfação por não serem o alvo da repreensão. Ela respirou fundo e avançou com a pasta de relatórios. Houve um problema no metrô, Sr. Vasconcelos, mas todos os documentos estão completos. Estendeu-lhe a pasta, na esperança de que seu trabalho da noite anterior suavizasse a irritação dele. Eduardo folheou cada página com dedos firmes. A cada virar de folha, sua expressão se contraía ainda mais, como se cada número escondesse um erro imperdoável. Por fim, fechou a pasta com um estalo que ecoou pela sala. Falta a projeção do trimestre anterior. Sem isso, este relatório é inútil. A voz não era alta, mas gelou o ambiente. O estômago de Clara se revirou. Ela sabia que aquela parte estava em outra planilha, mas também sabia que explicações eram inúteis. Eduardo não aceitava justificativas, apenas perfeição. Eu completarei e enviarei ainda hoje, respondeu. A voz levemente trêmula, mas firme. Os olhos dele a fitaram, intensos, como se a despisse de qualquer proteção. Da próxima vez, faça certo desde o início.
Virou-se para a tela, retomando a reunião como se Clara tivesse desaparecido. Ela se sentou no fim da mesa, o coração disparado. Um riso baixo ecoou de 2 diretores próximos zombaria Clara, mas Clara manteve a cabeça erguida, os lábios cerrados. Aprendera que lágrimas só revelavam fraqueza, e fraqueza era um luxo que não podia se permitir ali. A reunião se arrastou por 2 horas. Clara anotava meticulosamente, embora ninguém lhe desse atenção. Ao sair, caminhou devagar pelo corredor e o reflexo no vidro a surpreendeu. Uma mulher jovem, rosto pálido com olheiras, cabelo preso de forma prática, ombros forçados a se manterem retos. Forte por fora, mas por dentro um turbilhão. Deteve-se diante da janela. Lisboa se estendia à sua frente, com telhados vermelhos, o Tejo prateado, a Torre de Belém ao longe. A cidade vibrava, mas ela se sentia engolida. A velha pergunta sussurrou: até quando vou aguentar? Não havia resposta, apenas a luz fria e o eco dos passos de executivos. O celular vibrou. Ao ver o nome do remetente, seu coração apertou. Eduardo Vasconcelos. A mensagem curta. Reunião de encerramento. Hotel Atlântico. Sala executiva. 20 horas. Tema: reorganização de contratos. As mãos de Clara gelaram. Uma reunião fora do horário, em um hotel, nunca acontecera antes. O instinto soava em alerta, mas o medo de perder o emprego a esmagava. Eduardo era conhecido por não tolerar desobediência. Clara ficou imóvel no corredor, dividida entre receio e curiosidade. Sabia que, ao aceitar, tudo poderia mudar para sempre. O dia se arrastou. Diante do computador, Clara mal conseguia se concentrar. O cursor piscava em vão, enquanto a mensagem dele ecoava em sua mente. O relógio parecia empurrar, lá para um destino inevitável. Ao redor, colegas trabalhavam, mas para ela, tudo era ruído distante. Recordou os anos na Vasconcelos Holdings. Desde o primeiro dia, prometera a si mesma que sua dedicação seria reconhecida, mas a esperança se desgastava a cada manhã. Ao atravessar as portas giratórias de vidro, tornava-se apenas uma sombra no mundo reluzente dos poderosos, e entre eles, Eduardo reinava absoluto. E agora justamente ele a convocava para um encontro privado. Seria uma oportunidade ou uma armadilha? Ao fim da tarde, o escritório esvaziou-se. O sol pintava o chão de tons dourados e alaranjados. Clara fechou o laptop, guardou os papéis. Deveria ir para casa, jantar, descansar. Mas o coração não permitia. O medo, misturado à curiosidade, a empurrava. No banheiro do setor de RH, encarou-se no espelho. A pele pálida, as olheiras profundas, mas o olhar firme. Prendeu o cabelo, ajeitou a camisa branca já um pouco amassada, vestiu o blazer preto. Aconteça o que acontecer, ele não vai me ver fraca, murmurou para si mesma. Às 19h30, deixou o prédio. O céu de Lisboa tingia-se de roxo, as luzes da cidade se acendiam sobre as ruas sinuosas de pedra. O táxi a levou pela ponte 25 de abril, sobre o Tejo iluminado pela lua. O vento trazia o cheiro salgado do mar. A paisagem era romântica, mas o peito dela estava pesado. O Hotel Atlântico surgiu imponente à beira-rio, iluminado por enormes janelas. Refúgio da elite, palco de encontros discretos entre políticos e magnatas. Ao entrar, Clara teve a sensação de invadir o mundo de Eduardo. O ar misturava madeira nobre e vinho caro. O tapete vermelho conduzia ao balcão, onde uma recepcionista sorridente já parecia estar à sua espera. Boa noite, senhora. Sala executiva, 20º andar. Clara agradeceu e entrou no elevador dourado. Os números subiam e, junto com eles, seu coração. No 20º andar, o silêncio dominava. A luz amarela iluminava quadros de paisagens marinhas. À frente, uma porta de madeira com o brasão do hotel. A maçaneta gelada em sua mão. Respirou fundo, bateu 3 vezes. Entre a voz de Eduardo soou grave, sem a dureza habitual. Ela abriu. A sala ampla revelava janelas panorâmicas sobre o mar, ondas suaves na escuridão. Documentos sobre a mesa, mas não foi isso que chamou sua atenção. Eduardo estava junto à janela, o blazer no encosto da cadeira, a gravata afrouxada,
2 botões da camisa abertos. Não era o CEO implacável, mas um homem cansado, carregando um peso invisível. Clara hesitou. Seria essa a chance que esperara ser reconhecida ou o início de algo muito mais perigoso? Eduardo virou-se e seus olhos encontraram os dela. Por um instante, Clara percebeu algo estranho. Sob a camada de gelo, havia uma fissura, e por aquela fissura, qualquer coisa poderia emergir. O ar na sala executiva do Hotel Atlântico parecia mais denso quando Clara entrou. A porta se fechou atrás dela, abafando qualquer ruído do corredor, e só restava o som de seu próprio coração, acelerado e insistente. Inspirou fundo, tentando se equilibrar, mas cada passo em direção a Eduardo era como caminhar sobre gelo fino, prestes a se quebrar. Ele pousou a taça de vinho sobre a mesa e lançou-lhe um olhar rápido, que logo se deteve, mais atento que o habitual. Já não havia frieza absoluta, mas sim algo de avaliador, quase curioso. Com um gesto, indicou a cadeira à frente. Sente-se. Clara assentiu, acomodando-se com os dedos entrelaçados no colo para esconder o nervosismo. A sala era ampla, mas a distância entre eles parecia encurtar, e a presença dele pesava sobre ela como nunca. Sabe por que a chamei aqui? A voz dele soou mais grave, rouca até. Para discutir a reorganização dos contratos, Senhor respondeu, tentando manter a calma. Um sorriso breve e enigmático curvou os lábios dele, sem ironia, mas tampouco com ternura. Sim, contratos, mas não apenas isso. Clara ergueu os olhos e nesse instante percebeu algo diferente. O cansaço vincado no rosto dele, o olhar castanho mais sombrio do que luminoso. O homem, o CEO implacável, reverenciado em Lisboa, surgia agora como alguém esmagado por um peso invisível. O silêncio se instalou por alguns segundos, preenchido apenas pelo rumor distante das ondas contra a costa. Clara se sentiu desconcertada. Sempre vira Eduardo como uma estátua perfeita e imóvel. Agora, essa estátua mostrava rachaduras. Ele serviu mais vinho, mas não bebeu. Clara, você sempre fica até mais tarde que todos. Eu sei. Cada vez que passo, vejo a luz da sua mesa acesa. Por quê? A pergunta a surpreendeu. Jamais ele se importara com isso. Hesitou antes de responder. Porque o trabalho precisa ser concluído. Não quero que ninguém arque com falhas minhas. Eduardo inclinou a cabeça, analisando-a. Ou porque sente que precisa provar seu valor. Que se não for perfeita, continuará invisível? Aquelas palavras atingiram o ponto mais íntimo dela. Sim, por anos tentara escapar da sombra, mostrar que era mais do que um nome em uma lista. Mas ouvir isso da boca dele a deixou sem ar. Senhor Vasconcelos, começou, mas ele ergueu a mão. Eduardo, aqui, não precisa de títulos. O nome dito daquela forma soava como convite, ou como armadilha. Clara não sabia. Baixou os olhos para o copo diante de si, tentando esconder o embaraço. Elle retomou, à vous me lenta. As pessoas olham para mim e pensam que controlo tudo. A verdade é que, às vezes não sei se estou no controle ou apenas fugindo. Clara o fitou, o coração vacilando. Eduardo nunca revelara nada pessoal. No escritório, era gelo puro. Ali, parecia confessar um medo. Fugindo de quê? Escapou dos lábios dela antes que pudesse se conter. Ele girou a taça, olhando o mar ao longe, de sentir, de tudo o que poderia me tornar fraco. O silêncio os envolveu de novo. A garganta de Clara secava, mas seus olhos permaneciam presos nele. Parte dela queria levantar-se e sair. Outra parte se deixava atrair pela fissura no gelo, ansiosa por descobrir o que havia atrás. O mar rugia do lado de fora, acompanhando o ritmo descompassado do coração dela. Clara permaneceu imóvel, as mãos apertadas no colo. O que ouvira a deixava atônita. O homem de ferro admitia temer o próprio sentir. Era irreal, quase impossível. Tentava se recompor, mas o olhar profundo dele parecia prender lá a cadeira. Senhor, ela começou, mas logo corrigiu, lembrando-se do pedido dele. Eduardo, por que me diz isso? Ele demorou a responder, escolhendo as palavras. Porque você é diferente. Tentei de todas as formas afastá-la, torná-la invisível. Mas, todos os dias, lá está você. Ombros erguidos,
olhar firme. Não me vê como um Deus poderoso, mas como um homem. Isso me incomoda. Um arrepio percorreu Clara. Não havia ironia na voz dele, apenas a crueza da verdade. Sentiu-se dividida, ferida e ao mesmo tempo tocada. Incomodava o que ela não se curvasse, ou sua altivez refletia algo que ele tentava sepultar. Eduardo levantou-se. O som dos passos dele no piso de madeira batia direto no peito dela. Parou a um braço de distância. Sabe o que mais me irrita? Clara negou com a cabeça, sustentando o olhar dele. O fato de eu já ter tentado derrubar, lá muitas vezes, mas você nunca cede. Sempre retorna no dia seguinte, cabeça erguida, como se eu não fosse Eduardo Vasconcelos, apenas um homem comum. As palavras ecoaram na mente dela. Inspirou fundo e respondeu, sem tremer, porque é isso que você é. Apenas um homem, nada mais, nada menos. Um sorriso breve surgiu nos lábios dele, não o arrogante de sempre, mas quase triste. Os olhos brilharam com um fogo contido. Com delicadeza inesperada, afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. O gesto a deixou sem fôlego. O mundo pareceu parar. O mar lá fora seguia seu curso, mas dentro da sala só restavam dois corações. As barreiras chefe e funcionária, gelo e desejo, derretiam em segundos frágeis. De repente os lábios dele encontraram os dela. O beijo foi um choque, intenso, como uma explosão após longa contenção. Clara deveria recuar, lembrando-se do erro que era. Mas o coração traiu a razão. Respondeu, ardente, como se também tivesse esperado por aquilo. O beijo, inicialmente áspero, quase furioso, tornou-se urgente, uma busca desesperada. As mãos de Eduardo seguraram-lhe os ombros. As dela repousaram sobre o peito dele, sentindo-o bater forte sob o tecido. Não havia CEO, nem assistente, apenas dois seres famintos de calor humano. O tempo desapareceu. A luz amarela da sala envolvia-os. O mar se confundia com suas respirações ofegantes. E Clara soube, sua vida mudara para sempre. Quando os lábios se separaram, ambos arfavam, as testas quase unidas. Os olhos dele, cheios de caos, aprenderam. Clara, murmurou. A voz partida. Ela não respondeu. Apenas fechou os olhos, entregando-se ao redemoinho de sentimentos. O nome, sussurrado daquela forma, destruía todas as muralhas que construíra ao longo dos anos. Lá fora, Lisboa brilhava. Mas dentro do Atlântico, um segredo acabava de nascer e mudaria tudo. As janelas amplas da suíte do Atlântico refletiam a noite de Lisboa, onde fileiras de luzes douradas se espalhavam ao longo do Tejo como uma constelação artificial. No interior da sala luxuosa, o silêncio pesado se instalava após o beijo inesperado. Clara ainda sentia o calor salgado nos lábios, a respiração entrecortada. Eduardo estava diante dela, também ofegante, os olhos ardentes, mas cheios de conflito. Durante anos, Clara se acostumara a imaginar-lo como puro gelo, palavras afiadas, gestos calculados, um homem-máquina movido a poder e eficiência. Mas agora, as distâncias haviam se dissolvido. Ela via outro Eduardo, não o CEO invencível, e sim um homem em guerra com seus próprios sentimentos. Ele virou-se para a janela, apoiando a mão no vidro. Sentir, hesitou, suspirou, me torna frazzo. E fraqueza é algo que nunca me permito. Clara permaneceu calada. Dentro dela, duas forças opostas lutavam. A compaixão, por perceber a solidão que ele escondia, e a cautela, pois sabia o quanto aquela frieza já a havia ferido. Talvez disse baixinho, a voz trêmula mas firme, você esteja enganado. Sentir não é fraqueza, é a prova de que ainda é humano. Eduardo se virou, os olhos incendiados. Aproximou-se, acariciando o contorno do rosto dela com a ponta dos dedos. Você sempre me desafia. Mesmo quando eu tentei ignorá-la, você estava lá, me obrigando a ver. O você íntimo, dito em tom pessoal, fez Clara estremecer. Nunca havia existido tal proximidade entre eles. Pensou em recuar, mas a resistência se desfez antes mesmo de nascer. Os lábios se encontraram outra vez. Dessa vez não havia surpresa, mas uma explosão contida por meses. Eduardo a puxou contra si, os braços firmes em sua cintura, a boca faminta.
Clara sentiu a razão dissolver-se. Seu corpo respondia com intensidade inesperada. Sabia estar entrando em território perigoso, mas não conseguia parar. Todas as barreiras sumiram. Não havia CEO e assistente, hierarquia ou poder. Apenas dois corpos urgentes, dois corações buscando prova de que ainda viviam. As roupas caíram apressadas, como marcas de desejo deixadas pelo caminho. As mãos dele deslizavam ardentes sobre a pele dela, e Clara respondia com a mesma fúria, como se libertasse anos de silêncio reprimido. A sala foi tomada pelo som de respirações ofegantes, sussurros quebrados e a entrega absoluta de dois que nunca se permitiram fraquejar. Lá fora, o mar seguia seu ciclo incessante. Dentro, dois estranhos se encontravam como se fossem a última chance de pertencimento. Clara sabia. Aquela noite mudaria tudo. Mesmo que no dia seguinte Eduardo voltasse à sua máscara de frieza, mesmo que viessem consequências duras, não poderia negar o gelo em torno de seu coração havia rachado, e essa fissura bastara para que ambos se precipitassem um no outro. O amanhecer entrou pela cortina movida pelo vento marítimo. Clara abriu os olhos devagar, exausta após uma noite quase sem descanso. O corpo ainda vibrava com os ecos do desejo. Ao lado, o travesseiro guardava calor, mas estava vazio. Eduardo já não estava ali. Sentou-se num sobressalto, o lençol escorregando e revelando marcas da paixão. O coração vacilou. Uma parte dela ainda nutria a esperança de encontrar-lo ao despertar talvez um olhar silencioso, uma palavra curta. Mas a sala devolveu apenas o eco do mar, a cortina batendo no vidro e uma taça de vinho esquecida sobre a mesa. Nenhum bilhete, nenhum traço da noite anterior. Levantou-se, pés descalços no chão frio, apanhou a camisa da cadeira e vestiu-se às pressas. Cada passo pela suíte aumentava o vazio que a dominava. Deixara-se cair nos braços de Eduardo, o homem que desprezara e, ao mesmo tempo, desejara compreender. Agora, ele se fora como se tudo tivesse sido um erro a ser apagado. Mordeu os lábios, recolheu suas coisas e olhou para o espelho. Viu uma mulher de cabelos desalinhados, olhos cansados, mas ainda flamejantes. Tocou o vidro e murmurou: "O que foi que eu fiz?" De volta ao escritório, atravessou as portas giratórias de sempre. Ninguém notou sua chegada, como sempre. Mas para Clara, nada parecia igual. O tilintar dos teclados, as luzes frias do neon, tudo arremetia à noite passada. O coração pesava, dividido entre ocultar e reviver aquilo. Na sala de reuniões, encontrou Eduardo no mesmo papel de sempre. Terno cinza escuro impecável, gravata justa, olhar frio varrendo a mesa. Nenhum indício de que já a tocara, de que já sussurrara seu nome na penumbra. Clara manteve a compostura, abriu a pasta, tomou notas como se nada tivesse acontecido, mas cada palavra dita por ele fazia seu coração tropeçar. Repetia para si: "É só fingir que não houve nada. Apenas continue." Difícil. No fim da reunião, Eduardo saiu sem sequer lançar-lhe um olhar. Essa indiferença cortou como lâmina, extinguindo qualquer esperança tênue. Para ele, a noite fora apenas um sopro. Clara caminhou devagar pelo corredor, a mente em turbilhão. Quis gritar, cobrar, mas engoliu tudo. Sabia bem. Ali a fraqueza era sentença de morte. No elevador cheio, manteve-se encostada, observando os números descerem. Ao redor, colegas discutiam contratos, projetos, sem imaginar que o coração dela se despedaçava. Quando as portas se abriram, saiu rápido, respirando fundo para recuperar o controle. Lá fora, Lisboa brilhava sob o sol. A cidade pulsava, indiferente. O mundo girava, enquanto dentro dela algo se rompia. Clara parou na calçada, o olhar ardendo sob a luz. A pergunta ressoava como uma ferida aberta. Aquilo foi real ou apenas uma ilusão inventada para aplacar minha solidão? Eduardo não deu resposta. E Clara sabia. A partir de agora, teria de carregar sozinha aquele segredo, a fissura, que poderia um dia dilacerar tudo. Na Vasconcelos Holdings, os dias seguiam aparentemente iguais. Os departamentos funcionavam como engrenagens precisas. Os diretores discutiam números sem trégua, e as reuniões orbitavam em torno de gráficos e projetos. Nada parecia ter mudado. Mas, para Clara, o mundo se partira desde a noite no Hotel Atlântico. Todas as manhãs,
Ao atravessar o saguão de mármore, lembrava-se das mãos de Eduardo apertando-a com firmeza. Cada feixe de luz que inundava os corredores fazia ecoar a lembrança do olhar castanho em brasa que já a fitara de perto. Mas assim que as portas da sala de reuniões se abriam, tudo desmoronava. Ali só existia o CEO distante, preciso, comandando com voz firme como se aquela noite não tivesse passado de um delírio inventado por Clara. Ela se forçava a mergulhar no trabalho. Pastas a revisar, planilhas a verificar, e-mails a responder, uma avalanche que deveria sufocar emoções. Mas, quanto mais tentava, mais a presença de Eduardo surgia em cada detalhe, como uma sombra gravada na memória. Certa tarde, ao organizar documentos no arquivo, Clara ouviu passos pelo corredor. Levantou a cabeça e o viu passar. Terno azul marinho, gravata impecável, olhar sem pausa. Apenas um relance frio, suficiente para gelar-lhe o peito. Fechou os olhos, repetindo para si mesma: não espere nada. Para ele, aquela noite não existiu. Você precisa aprender a esquecer. Mas esquecer não era simples. Nas noites solitárias, deitada no pequeno apartamento, Clara revivia cada toque, cada suspiro. Oscilava entre raiva da indiferença dele e culpa por sua própria fragilidade. Em outra reunião, apresentou projeções de dados. A voz era firme, clara, mas no fundo ela aguardava em vão um olhar de Eduardo. Ele permaneceu fixo na tela, expressão de pedra. Quando ela terminou, limitou-se a um aceno, já mudando de assunto. Aquela indiferença feria mais do que qualquer repreensão pública. Para os colegas, Clara continuava a mesma. A assistente dedicada, discreta. Ninguém suspeitava da batalha secreta que a corroía. Ela vivia em duplicidade. A Clara profissional, imperturbável sob olhares externos, e a Clara íntima, despedaçada por perguntas sem resposta. Lisboa seguia vibrante, com cafés cheios à beira do Tejo e guitarras de fado soando ao vento da tarde. Mas dentro dela, a solidão se expandia como um abismo, um sentimento sem nome, sem forma, apenas uma ferida que sangrava em silêncio. E o pior, esse sentimento estava atado ao homem que ela não podia e nem ousava chamar pelo nome. Numa noite já tarde, o prédio estava quase vazio. Apenas algumas luzes tímidas refletiam no mármore frio do átrio. Clara ainda diante do computador, olhos ardendo após concluir mais uma planilha deixada por outros. O som repentino da porta a fez sobressaltar. Eduardo entrou. Postura impecável, mas no olhar havia algo diferente. Ainda aqui? Perguntou, a voz grave, sem o tom cortante habitual. Clara se levantou rápido, ajeitando a blusa. Quis terminar o trabalho, senhor. Ele não respondeu de imediato. Aproximou-se da janela, mãos nos bolsos, fitando as luzes da cidade que se espalhavam como rios de fogo. Um homem só, apartado do mundo. Clara hesitou. Não sabia se devia sair ou ficar. Cada instante perto dele fazia seu coração disparar, mas a frieza habitual lembrava-a de que, para ele, ela era nada. Você sempre faz mais do que lhe é pedido, disse. Por fim, nunca deixa passar falhas. Por quê? Ela respirou fundo, contendo-se, porque acredito que se alguém não fizer, tudo pode ruir. E não quero ver o esforço da equipe perdido por um detalhe. Eduardo virou-se. O olhar encontrou o dela. Por um segundo, parecia mais brando, mas logo se apagou. Pegou a pasta em sua mesa, folheou algumas páginas e a devolveu. O cuidado é bom, mas nunca esqueça. Para muitos, sua dedicação é apenas obrigação. Não espere agradecimentos. Aquelas palavras lhe atravessaram o peito. Quereria perguntar, e para você? Meu esforço também é invisível? Mas engoliu a pergunta. Ele se afastou, rumo à porta, e arrematou apenas, vá para casa. Já é tarde. A porta se fechou atrás dele. Clara caiu de volta à cadeira, coração pesado como pedra. As palavras dele martelavam. Sim, ninguém reconhecia, nem ele. Talvez, para Eduardo, a noite no Atlântico não passara de um erro a ser esquecido. Recostou-se, olhos marejados no teto. Precisava encarar. Se ele escolhia negar, ela também teria de aprender a viver com essa verdade. Mas, no fundo, uma voz insistia. Ele não é totalmente frio. Existe uma fissura no gelo.
E era essa fissura, pequena e perigosa, que poderia mudar tudo. Lisboa, no início do verão, tinha uma luz diferente. Já não era o dourado suave da primavera, tampouco o calor abrasador de agosto, mas sim um brilho vivo, cortante, que iluminava cada rua de pedra e cada varanda coberta por buganvílias roxas que desciam em cascata. Mas, para Clara, aquele verão perdera todo o encanto poético. Ele se abria como uma estação de caos no corpo e no coração dela. As manhãs começavam pesadas. Clara acordava em seu pequeno apartamento no Alfama, o quarto inundado de sol, mas o corpo exausto. Bastava o cheiro do café da vizinha atravessar a janela para o estômago dela se revirar. Segurava o ventre, respirava fundo, tentando convencer a si mesma de que era apenas cansaço, noites em claro finalizando relatórios. Mas o corpo não obedecia. A cada dia, as náuseas vinham mais cedo, mais fortes. No início, Clara negava. Culpava a pressão do trabalho, as refeições apressadas, o sono interrompido. Mas quando seu ciclo atrasou, não havia mais desculpas. Numa tarde de sábado, entrou numa farmácia perto da praça, pediu algumas coisas triviais e, quase num sussurro, acrescentou: uma caixa de teste de gravidez. O farmacêutico não disse nada, mas Clara sentiu como se todos ali pudessem enxergar através dela. Escondeu a caixa na bolsa e apressou o passo para casa. No caminho, ouviu uma guitarra de fado soar de uma taberna, a voz rouca cantando sobre amor e saudade. As palavras atravessaram o coração dela como agulhas. Amor? Ou apenas uma noite perdida? De volta ao apartamento, trancou a porta, encostou-se no batente de madeira, respirando ofegante. A pequena caixa no fundo da bolsa pesava como uma pedra. Demorou muito até conseguir entrar no banheiro. A luz branca refletia seu rosto pálido, os olhos marcados de olheiras. Abriu a embalagem com as mãos trêmulas. 5 minutos de espera foram os mais longos de sua vida. Sentada no chão frio, abraçada aos joelhos, o coração parecia querer escapar do peito. Lembranças vieram em avalanche. O olhar intenso de Eduardo, o toque das mãos dele em sua pele, beijos que doíam e adoçavam ao mesmo tempo. E depois, a manhã vazia, quando ele se foi, sem deixar rastro. Quando o relógio marcou o 5º minuto, Clara olhou para o teste. 2 linhas vermelhas, nítidas. Ficou imóvel. O mundo em silêncio, só o sangue pulsando nos ouvidos. As lágrimas vieram, inevitáveis. Não eram apenas de medo, misturavam-se espanto, confusão e um sentimento profundo que ela nunca ousara nomear. Amor. Meu Deus, sussurrou, abraçando o teste com as mãos trêmulas. Eu estou grávida. Naquele instante Clara soube. Sua vida seguia um caminho sem volta. Dentro dela crescia uma vida fruto daquela única noite que Eduardo provavelmente já esquecera. Passou o resto do dia sem sair do quarto. Sentada à janela, olhava as ruas sinuosas do Alfama, crianças correndo ao sol, senhoras pendurando lençóis brancos nas varandas. Sons cotidianos que antes traziam paz, agora só reforçavam a verdade. Ela já não era apenas uma. Levava em si uma parte de um homem que não sabia se devia amar ou odiar. Vieram dias de luta interna. No trabalho, disfarçava sintomas. Maquiava-se mais. Sorria quando os colegas brincavam com sua mania de segurar o abdômen. Mas no elevador lotado, as náuseas quase a derrubavam. Eduardo permanecia o mesmo frio, implacável. Em reuniões, sua voz era uma ordem sem brechas. O olhar passava por Clara como vento. Tocava, mas não parava. Cada vez assim, o coração dela se apertava. Se ele soubesse, como reagiria? Perguntava-se 100 vezes. Nunca tinha resposta. Numa noite, depois de revisar a apresentação de um grande projeto, Clara chegou em casa exausta. Sentada na cama, a mão instintivamente sobre o ventre ainda plano. Pensar na vida crescendo ali a sufocava. O medo a invadia, medo da rejeição de Eduardo, dos julgamentos, da vida virada ao avesso. Mas ao mesmo tempo, uma luz suave se acendia. Não estava sozinha. Dentro dela, havia um pequeno coração batendo junto ao seu. Ela colocou a mão no peito, fechou os olhos e murmurou: eu vou te proteger, meu amor. Aconteça o que acontecer, nunca vou te abandonar. A promessa afirmou em meio à tempestade.
Mas trouxe também a pergunta inevitável: quando e como contar a Eduardo? Uma semana passou. Clara vivia como duas pessoas. No escritório, a assistente eficiente da Vasconcelos Holdings. Por dentro, a mulher que carregava um segredo, uma semente de vida que ninguém podia saber. Os sinais aumentavam. Acordava mais cedo para enfrentar as náuseas. À noite, sob o vento do Tejo que entrava pela janela, deitava-se com a mão no ventre, entre o medo e a ternura. Cada fisgada lembrava que seu corpo já não lhe pertencia por inteiro. Numa tarde, organizando arquivos no depósito, sentiu-se tonta. Segurou a prateleira, fechou os olhos. Ao abri-los, Eduardo estava à porta, o olhar fixo nela. «Está bem?» A voz dele grave, diferente da frieza habitual. Clara engoliu seco, forçou-se a levantar. Só um cansaço. Não é nada. Ele se aproximou, tão perto que ela sentiu o aroma amadeirado conhecido. Você não é mais a mesma. Olhos cansados, pele pálida. O que está escondendo? A pergunta cortou fundo. Clara desviou. Nada. Só excesso de trabalho. Eduardo a fitou por um tempo, como se quisesse atravessar a máscara. Mas calou-se, virou as costas e deixou apenas uma frase: não quero que alguém desmaie no escritório. Clara ficou imóvel, os punhos cerrados. Para ele, tudo era trabalho. E ainda assim, havia naquela voz uma sombra de cuidado em que ela não ousava acreditar. No dia seguinte, numa reunião com investidores internacionais, Clara estava ao lado de Eduardo, organizando documentos. O ambiente carregado de perfumes caros e ternos impecáveis. No meio da apresentação, uma onda de náusea a atingiu. Suor frio, rosto branco. Saiu apressada, deixando olhares espantados para trás. No corredor apoiou-se na parede, ofegante. Logo vieram passos. Eduardo surgiu, os olhos escuros ao ver. Lá trêmula. Tem certeza de que está bem? Perguntou, sem esconder a preocupação. Clara tentou sorrir. Só esqueci do café da manhã. Estou bem. Ele franziu o senho, mas não insistiu. Apenas ficou ali, como se quisesse dizer algo e não conseguisse. Voltou para a reunião, deixando Clara com o coração apertado. Naquela noite, sozinha na varanda, Clara encarava as luzes douradas ao longo do rio. Sobre a mesa, outro teste mais uma vez positivo. Não restava dúvida. Ela pousou a mão no ventre e sussurrou: meu filho, ainda não tenho coragem de contar a ele, mas cedo ou tarde, a verdade vai aparecer. As lágrimas desceram. Ela sabia. O momento de revelar a Eduardo seria um divisor de águas. Aceitação ou rejeição. Mas, de qualquer forma, sua vida já nunca mais seria a mesma. Em algum ponto da cidade, Eduardo provavelmente ainda trabalhava na cobertura da torre, sob a luz branca que realçava sua frieza. Mas Clara sabia. Por mais que ele tentasse apagar a noite no Hotel Atlântico, o resultado permanecia. Crescia dentro dela. Um segredo que, em breve, ninguém poderia negar. Junho chegou e Lisboa brilhava sob o sol. A Praça do Comércio fervilhava de turistas, os bondinhos amarelos tilintavam pelas ruas de pedra, os cafés espalhavam-se pelas calçadas, perfumando o ar com pastel de nata recém-assado. A cidade parecia um cartão postal vibrante. Para Clara, porém, tudo soava distante. Dentro dela, outro ritmo crescia, tornando cada dia mais pesado. O corpo já começava a mudar. De manhã, o espelho mostrava um rosto mais arredondado, a pele estranhamente luminosa. As náuseas persistiam, mas havia nelas uma emoção secreta. Cada vez que pousava a mão no ventre, Clara sentia um fluxo silencioso, como se outro coração minúsculo pulsasse em eco, sagrado, dentro dela. Mas essa transformação tornava o segredo cada vez mais difícil de guardar. No escritório, alguns colegas já murmuravam ao vê-la pálida ou sair apressada das reuniões. Um dia, perto da máquina de café, Clara ouviu duas vozes. A Clara anda tão diferente, será que aconteceu alguma coisa? Mas com quem? Ela é tão reservada. Passou por ela sorrindo como se nada fosse, mas por dentro o coração se agitava. Rumores se espalhavam rápido demais naquele ambiente competitivo. E se Eduardo soubesse antes de ela contar, as consequências seriam imprevisíveis. Decidiu se preparar. Numa noite,
Sentada à pequena mesa de madeira do apartamento, espalhou papéis à sua frente. Exames médicos, a data da primeira consulta, resultados dos testes. A luz amarela realçava seu semblante tenso. Nas mãos, um rascunho com possíveis palavras para Eduardo, mas a cada tentativa, amassava a folha. Nenhuma frase parecia leve o bastante para carregar tanto peso. No dia seguinte, quase tudo veio à tona. Durante uma reunião crucial com investidores internacionais, Clara permanecia atrás de Eduardo, segurando um maço de documentos. De repente, o chão girou, a vista escureceu e os papéis caíram de suas mãos. Um murmúrio percorreu a sala. Eduardo parou a apresentação e lançou-lhe um olhar agudo. Em segundos, Clara se abaixou, recolheu as folhas e murmurou, forçando um sorriso: "Desculpem, só um pouco de tontura." Ele não respondeu, apenas a encarou longamente antes de prosseguir. Clara soube. A suspeita estava plantada. À tarde, quando o corredor já estava quase vazio, Eduardo a interceptou. O olhar dele era lâmina. "O que você está escondendo?" perguntou, voz baixa, mas tensa como fio de aço. O coração de Clara disparou. Apertou os documentos contra o peito, desviando o olhar. "Não é nada. Só preciso descansar." Eduardo se aproximou, tão perto que ela podia sentir sua respiração. "Não minta para mim, Clara. Eu vejo. Há semanas você não é mais a mesma. Então qual é a verdade?" As palavras engasgaram na garganta dela. Queria falar, mas o medo a paralisava. Deu um passo atrás, murmurando: "Me desculpe, Sr. Vasconcelos. Eu não posso agora." Os olhos dele se estreitaram. Não insistiu, mas deixou uma frase que a gelou: "Você vai me contar. Logo. Porque eu não vou parar até saber." Quando ele se afastou pelo corredor, Clara ficou imóvel, a visão turva de lágrimas. O segredo não poderia durar. O vendaval já estava a caminho. Naquela noite, Clara quase não dormiu. Cada vez que fechava os olhos, via o olhar de Eduardo, cortante, impiedoso. Abraçada ao ventre, sentia a vida crescendo em silêncio, alheia à batalha de medo e coragem da mãe. Na manhã seguinte, tentou parecer normal, mas o corpo a traiu. No meio de outra reunião, a sala rodou, o suor frio escorreu. Saiu apressada, atravessando olhares desconfiados. No corredor, apoiou-se na parede, respirando ofegante. Uma onda de náusea a dobrou em dois. Tapou a boca, lágrimas nos olhos. E então, como se o destino tivesse marcado a hora, Eduardo apareceu. Parou a poucos metros, o rosto austero, mas os olhos carregados de preocupação. "Você não está bem", Clara disse, firme, sem disfarces. "Não me engane mais." Ela desviou o rosto, mas ele se aproximou. Segurou-lhe o braço com firmeza contida. O toque leve bastou para fazê-la estremecer. "Olhe para mim", pediu, a voz rouca. "O que está acontecendo?" Naquele instante, Clara soube. Não havia mais como fugir. Os olhos dele eram tempestade, cólera e desejo, medo e insistência. O coração dela batia em descompasso. "Eduardo", sussurrou, pela primeira vez pronunciando o nome dele assim, cru. "Eu não posso esconder mais." Ele esperou, o olhar tenso, mas vulnerável. Clara respirou fundo, lágrimas represadas, apertou as mãos e enfim liberou o peso das últimas semanas. "Estou grávida." As palavras ecoaram no corredor vazio como sino em silêncio. Eduardo congelou, olhos arregalados. Deu um passo atrás, como se o chão se partisse. "O quê?" murmurou. Clara mordeu os lábios, as lágrimas correndo. "Estou grávida, Eduardo. E o bebê é seu." O tempo parou. Ele a encarou, os olhos passando de choque à incredulidade, como tentando agarrar a realidade. Virou-se, andou alguns passos, passou a mão pelos cabelos. "Não. Impossível." "Tem certeza?" Clara ergueu o rosto, firme apesar do pranto. "Absoluta. Fiz vários testes. Não resta dúvida." Eduardo arfava, o corpo tenso como nunca. Já enfrentara bilhões em negociações, políticos e adversários implacáveis, mas nunca perdera o controle como agora. "Meu?" A voz dele saía rouca, entre afirmação e negação. Clara assentiu. "Nosso." O silêncio pesou, quebrado apenas pelo coração dela martelando. Eduardo permaneceu imóvel,
preso entre choque, raiva, medo e uma centelha oculta que ele mesmo não ousava nomear. Por fim, a voz dela veio áspero: "Eu preciso de tempo." Sem mais, virou-se e se afastou, passos rápidos pelo corredor, deixando Clara sozinha, o rosto molhado. Ela pousou a mão no ventre e murmurou, entre soluços: "Meu filho, acabamos de atravessar a porta sem volta." Lisboa amanheceu com um cinza incomum. O céu coberto de nuvens pesadas, o vento vindo do Tejo fazia tremular as lonas dos cafés na rua. Clara, diante da janela envidraçada do escritório, olhava a cidade com a alma em turbulência. Ainda ecoava nela a cena da véspera. O olhar atônito de Eduardo, os passos apressados se afastando, e a frase que não lhe saía da cabeça: "Preciso de tempo." Naquela noite, Clara não pregara os olhos. Perguntava-se: tempo para quê? Para aceitar ou para encontrar uma maneira de negar? Cada hipótese a fazia tremer. Ao entrar no escritório naquela manhã, percebeu o clima estranho. Murmúrios, olhares fugídios, sussurros abafados. Não sabia quantos já sabiam da verdade, mas sua intuição gritava: Eduardo havia falado algo. A porta da sala da direção se abriu. Ele surgiu. Terno escuro, semblante sereno até a frieza. Passou os olhos por Clara como se ela fosse invisível e entrou na reunião com os diretores. O coração dela martelava. Eduardo falava sobre expansão para o mercado asiático com segurança, como se nada tivesse acontecido. Mas no fundo da sala, Clara reparava nas mãos dele cerradas sobre a mesa quando ninguém olhava, um vulcão sob a máscara gelada. Quando a reunião terminou, Clara recolhia os papéis para sair quando ouviu a voz dele. "Clara, fique." Restaram apenas os dois. O silêncio pesava. Eduardo aproximou-se, o olhar sombrio. "Pensei a noite inteira", disse, a voz rouca, "e ainda não consigo acreditar. Uma única noite, e você vem me dizer que existe uma criança?" Clara respirou fundo. "É verdade. Não espero que confie de imediato, mas é a verdade." Eduardo soltou uma risada seca, sem traço de humor. "Verdade ou uma armadilha? Pensa que nunca vi mulheres tentando usar um filho para prender um homem como eu." As palavras atravessaram Clara como punhal, tremendo, os olhos marejados. "Você realmente acredita que eu seria capaz disso? Depois de todos esses anos de dedicação à sua empresa, acha que eu inventaria uma mentira tão vil?" Ele não respondeu. Virou-se, apoiou as mãos na mesa, a cabeça baixa. Os ombros largos estremeceram, denunciando a luta interna. Mas quando ergueu o rosto, o gelo estava de volta. "Só acreditarei com provas. Quero um exame. Até lá, Clara, não espere que eu mude de opinião." Ela sentiu o peito rasgar. Já previra a recusa, mas ouvir foi insuportável. Ainda assim, ergueu a cabeça, lágrimas correndo. "Muito bem, se é isso que precisa. Mas lembre-se, esta criança vai existir, com ou sem a sua aceitação." O silêncio caiu pesado. Houve um lampejo de impacto nos olhos dele, mas logo se fechou em frieza. Clara juntou seus papéis e saiu, cada passo esmagando cacos do próprio coração. No corredor, a vida seguia, telefones tocando, teclas batendo, vozes rindo. Mas Clara caminhava no meio de todos como se estivesse sozinha no mundo. Tremendo, mas firme, desceu as escadas. Dentro do ventre, o pequeno ser lembrava: ela não podia cair. Naquela tarde, não voltou direto para casa. Vagueou pelas ladeiras de Alfama, entre paredes cobertas de musgo, guitarras de fado ecoando de bares escondidos. Sentou-se nos degraus de uma igreja antiga, abraçando o ventre. As lágrimas desciam, molhando o vestido. Meu filho sussurrou: "Ele pode negar a mim, mas eu jamais negarei você. Eu prometo." A promessa ecoou no silêncio, misturada ao som distante dos sinos. Foi a corda que a segurou, impedindo-a de ser levada pela dor. No dia seguinte, o escritório pesava em tensão. Boatos se espalhavam como fogo. Olhares curiosos, cochichos quando ela passava. Ninguém dizia nada em voz alta, mas Clara sabia. O segredo não era mais só dela. Permaneceu calada, mergulhada no trabalho, mas sentia claramente a muralha invisível que a separava dos outros. Alguns a olhavam com pena, outros com desprezo, e muitos apenas aguardavam o espetáculo. À noite,
Já com o escritório vazio, Eduardo apareceu. Encostado na porta, o rosto carregado. Clara, marquei consulta numa clínica privada. Faremos o exame o quanto antes. Ela ergueu os olhos, exausta, mas firme. Pode organizar o que quiser, mas saiba, não preciso da sua permissão para ter este filho. Essa é a minha escolha. Ele nascerá, Eduardo. Com ou sem você. Eduardo permaneceu calado, os lábios cerrados, o olhar pesado. Por um instante, Clara percebeu algo frágil no fundo dos olhos dele, não só raiva, mas medo. Porém, num piscar, a máscara gelada voltou. Ele saiu, fechando a porta com força. Clara ficou sozinha na sala ampla. Pela primeira vez, não chorou. Sorriu, frágil, mas resistente. Agora sabia. Viveria para algo maior que si mesma. Lisboa brilhava naquela noite, as luzes refletidas no tejo como um tapete de prata. No pequeno apartamento, Clara escreveu em seu diário: amanhã, Eduardo pode continuar negando. Amanhã, o mundo pode me virar as costas. Mas eu nunca vou virar as costas para você, meu filho. As palavras tremiam no papel, mas carregavam força. No coração de Clara, o amor materno já florescia mais poderoso que o medo, mais resistente que a recusa cruel de Eduardo. Lisboa despertava em volta em neblina quando Clara desceu a rua, abraçando o casaco contra o corpo. A cidade, tão familiar, parecia estranha. Cada ladeira de pedra, cada sino de igreja, parecia ecoar a mesma pergunta que a atormentava. Será que Eduardo algum dia acreditaria nela? O dia do exame se aproximava. Eduardo organizara tudo como se fosse mais um negócio. Discreto, privado, sem margem para rumores. Clara aceitou não por ele, mas porque queria reafirmar que a verdade não podia ser negada. Na tarde anterior, Eduardo a chamou ao escritório. O espaço amplo, com janelas abertas para o tejo, mantinha a mesma imponência gelada, mas o ar entre eles estava tenso, prestes a se romper. Ele permanecia de pé junto à mesa, as mãos entrelaçadas, o rosto fechado. Amanhã, disse, a voz grave mas firme, faremos o exame. Preciso de certeza. E se for como você diz... Respirou fundo, hesitando. Não vou me esquivar da responsabilidade. Clara o fitou, ferida. Responsabilidade? Repetiu, deixando pesar a palavra. Eduardo, não se trata apenas de responsabilidade. Trata-se de uma vida, uma parte de mim, uma parte de você. Ele ficou em silêncio, o maxilar travado. Clara avançou um passo, a voz trêmula, mas firme. Você acha que inventaria tudo isso para prendê-lo? Não preciso da sua fortuna, nem da sua fama. Só quero que veja este bebê como o que ele é. Não um número numa planilha, não um peso, mas uma vida. Eduardo fechou os olhos por alguns segundos, como se lutasse contra si mesmo. Quando os abriu, havia contradição em seu olhar. Clara, vivi toda a vida baseado no controle. Tudo precisa de provas, de garantias. Você trouxe algo que não posso controlar, e é isso que me apavora. Clara ficou imóvel. Pela primeira vez, ele admitia o medo. Quis abraçá-lo, mas conteve-se. Apenas pousou a mão sobre o ventre. Você pode ter medo. Eu também tenho. Mas essa criança virá, esteja você pronto ou não. O silêncio caiu, pesado, quebrado apenas pelo eco distante das ondas. Eduardo virou-se para a janela. A silhueta dele era imensa e solitária. Clara, atrás, buscava força no pequeno coração que batia dentro dela. No dia seguinte, o momento chegou rápido demais. A manhã envolvia Lisboa em um véu de bruma. A luz dourada se infiltrava pelas vielas. No táxi, Clara entrelaçava as mãos sobre o ventre. Cada curva das ruas de pedra fazia seu coração acelerar. Eduardo já a esperava na clínica privada, escondida numa rua tranquila próxima ao Parque Eduardo VII. Vestia terno escuro, postura controlada, mas os olhos denunciavam tensão. Quando Clara entrou, o olhar dele vacilou, apenas por um instante, antes de se endurecer novamente. O corredor branco reverberava o som dos passos. Sentaram-se lado a lado, separados por um oceano invisível. Eduardo falou primeiro, voz baixa. Fazemos isso para obter clareza. Depois, saberei o que fazer. Clara o encarou, os olhos marejados. Você acha que o resultado mudará alguma coisa? Quer você aceite ou não,
O bebê existe. Ele desviou, a mão cerrada sobre o joelho. Só preciso da verdade. Não posso acreditar em nada sem prova. Clara soltou um riso amargo. Não vê, Eduardo. Você não busca a verdade. Busca um pretexto para fugir do que sente. Ele estremeceu, mas não respondeu. O olhar fixo no vazio, como se temesse que encarar Clara fosse o bastante para derreter o gelo que o protegia. Quando a médica chamou, Clara entrou primeiro. O ambiente era frio, limpo, cheirando a álcool. O coração dela disparou quando o tubo de ensaio se encheu de sangue. Do outro lado do vidro, Eduardo observava, a expressão dura escondendo o caos nos olhos. De volta à sala de espera, Clara se sentou com a mão no ventre. Eduardo aproximou-se, hesitou e disse apenas: assim que tivermos o resultado, entrarei em contato. Ela ergueu o rosto e falou com firmeza: Eduardo, não importa o que digam os papéis. Eu vou ter este filho. Você pode negar a mim, mas não negue o próprio sangue. Ele ficou paralisado. Os lábios se moveram, mas nenhuma palavra saiu. O olhar oscilava entre vontade de se aproximar e de fugir. Por fim, deu meia volta e se afastou, os passos ecoando até sumir. Clara permaneceu ali. As lágrimas caíam, mas não eram de fragilidade, eram de decisão. A batalha da confiança estava apenas começando, e ela estava pronta. Já não lutava só por si, mas por uma vida que crescia dentro dela. Lá fora, Lisboa continuava os bondinhos tilintando, gaivotas rodopiando sobre o Tejo. O mundo seguia, e Clara também. Com a mão sobre o ventre, sussurrou: nós vamos vencer, meu amor. A mamãe promete. Lisboa entrava no fim do verão, as tardes tingindo o Tejo com reflexos dourados e alaranjados. A cidade vibrava entre ruídos e romance. O tilintar dos bondinhos na Praça do Rócio, o aroma doce das confeitarias, a melodia grave de uma guitarra de fado ecoando em Alfama. No meio desse cenário encantador, Clara vivia os dias mais pesados de sua vida, os dias da espera. Depois do exame, voltou ao pequeno apartamento com o peito oprimido. À noite, deitada de lado, a mão pousada sobre o ventre, era como se escutasse um sussurro vindo de um mundo secreto. O tempo arrastava-se, cada hora um teste de paciência. Eduardo se escondia no silêncio, não ligava, não mandava mensagens, não a procurava com os olhos no escritório. Refugiava-se no trabalho, deixando-a sozinha com a ansiedade. Clara não o culpava totalmente. Sabia que ele erguera muralhas de aço em torno do coração durante anos. Mas, pela primeira vez, Eduardo enfrentava algo que não podia controlar, um projeto chamado vida. Isso o enchia de raiva e de medo. Os dias passavam e Clara buscava outro ritmo. De manhã, caminhava à beira do rio, respirava o ar salgado. Conversava com o bebê como se já a compreendesse e falava do sol, das gaivotas, de sonhos nunca ditos a ninguém. No escritório, porém, a dor se tornava mais aguda. Rumores cresciam. Acho que ela está mesmo grávida. Mas de quem será? Será que os cochichos cortavam como espinhos? Clara mantinha a cabeça erguida, mas o coração sangrava. Até que numa tarde, enquanto organizava documentos, a porta da diretoria se abriu. Eduardo apareceu, o rosto tenso. Olhou-a rapidamente e ordenou: Clara, entre. A sala estava silenciosa, imponente. Ele postou-se diante da janela, de costas. O tempo se arrastou, até que se virou, os olhos densos de conflito. Já saiu o resultado, disse, a voz rouca. E, é como você disse. Clara conteve o ar. Mesmo tendo certeza, ouvir da boca dele trouxe lágrimas aos olhos. Apenas assentiu. Eduardo se aproximou, passos pesados. Não sei como reagir. Uma parte de mim quer fugir, mas outra olhou a fundo. Outra parte quer acreditar que isso é uma chance de eu não viver como antes. Clara tremeu. Era a primeira fresta no muro de gelo dele. Você não precisa ter respostas agora. Só não negue mais. Um silêncio novo se instalou. Não era mais a frieza cortante, mas um intervalo cheio de medo, esperança e uma luz tênue. Eduardo não a tocou, mas seus olhos estavam mais brandos. O gelo começava a rachar. Naquela noite, pela primeira vez, Eduardo ligou fora do horário. A voz baixa, um tanto insegura. Você já jantou? Clara sorriu entre lágrimas.
Uma pergunta simples, mas para aquele homem sempre distante, era um passo imenso. Já, mas obrigada por perguntar. Poucas palavras, mas suficientes. O gelo começava a derreter. A partir daí, algo mudou, mesmo que devagar. Eduardo seguia sendo o diretor severo, impecável em seus ternos, mas, às vezes, seus olhos repousavam sobre Clara por alguns segundos a mais. Já não era só vigilância profissional, havia algo buscando conexão. Clara notava, mas não se iludia. Sabia que o coração dele era uma fortaleza fechada há anos, impossível de abrir apenas com um exame. Ainda assim, pequenas pedras caíam das muralhas. Certa noite, ficou até tarde no escritório. Eduardo entrou de surpresa, trazendo 2 cafés. Imaginei que você ainda estivesse aqui, disse, colocando um diante dela. Não me pergunte como sei. Clara riu baixo, aceitando a xícara quente. Nunca pensei ver Eduardo Vasconcelos servindo café para alguém. Ele corou levemente, disfarçando com um encolher de ombros. Talvez eu esteja aprendendo a ser diferente. Sentaram-se frente a frente, quase em silêncio. Do lado de fora, buzinas distantes, o Tejo batendo suave nas margens. Clara sentiu o coração estremecer. Eduardo não dizia palavras doces, não a tocava, mas sua presença naquele instante valia mais que promessas. Nos dias seguintes, ele surgia em momentos inesperados. Oferecia carona à noite, alegando que Lisboa não era segura para uma mulher sozinha. Deixava sobre a mesa dela alguns livros sobre gravidez. Resumindo, o vendedor disse que são úteis. Clara chorou em silêncio. Ele talvez não soubesse, mas já estava entrando no mundo deles dois. Ainda assim, às vezes ele se retraía, desaparecia por horas, voltava com o olhar carregado. Clara sabia. Eram os fantasmas do medo do apego, da perda de controle, do amor. Numa noite, dividiram o elevador até a garagem. O silêncio era espesso. Clara arriscou. Você sempre foge das suas emoções. Ele demorou a responder. Não fujo. Eu me defendo. Passei a vida ouvindo que sentir é fraqueza. Clara assentiu devagar. Talvez. Mas às vezes é justamente a fraqueza que nos torna humanos. E fortes também. Eduardo a fitou longamente. O olhar dele a fez desviar os olhos. Mais uma fenda se abriu no muro. Naquela noite, diante do espelho, Clara se viu mais radiante. Tudo ainda era frágil, mas uma certeza florescia. O coração de Eduardo, devagar, estava começando a derreter. O outono chegou e Lisboa vestiu-se de uma beleza serena. As folhas douradas cobriam as ladeiras de pedra e o vento frio vindo do Tejo fazia arrepiar a pele. Nesse cenário, Clara caminhava mais devagar, a mão sempre pousada sobre a barriga já arredondada. Cada passo deixara de ser só dela. Era também do pequeno ser que se mexia dentro de si. O tempo de espera transformara Clara. Antes, a mulher que se escondia nas sombras do escritório, que evitava emoções. Agora, enfrentava olhares sem desviar. Os cochichos e os olhares curiosos já não a feriam da mesma forma, porque dentro dela germinara uma força nova, a maternidade. Eduardo também mudava, ainda que de forma lenta e desajeitada. Primeiro, apenas se certificava de que Clara comia bem. Depois, começou a acompanhá-la às consultas, levar suco de laranja porque o médico recomendara, até tentou montar uma cadeira de balanço em seu apartamento que ficou torta, fazendo Clara rir às lágrimas. Houve um dia em que Clara o encontrou parado em frente às prateleiras de uma loja infantil, observando roupas de recém-nascido. Quando ela se aproximou, Eduardo se virou, constrangido, mas ainda segurando um casaquinho azul claro. Parece adequado, murmurou. Clara sorriu, com os olhos marejados. Pequenos gestos, mas para ela eram a prova de que as muralhas de gelo dele começavam a ruir. Havia dias de silêncio, noites em que ele se fechava, mas já não fugia. Numa tarde chuvosa, Clara desmaiou no escritório. Ao acordar, estava no hospital, Eduardo sentado ao lado, o rosto mais tenso do que nunca. Ao ver seus olhos se abrirem, ele segurou sua mão com força. Não me assuste assim de novo. Ela sorriu fraco, tocando o ventre. Estamos bem, eu e o bebê. Eduardo assentiu, mas em seus olhos havia algo novo. O medo real de perder algo insubstituível.
Os meses seguintes foram de aprendizado. Não falavam em amor, não trocavam promessas, mas cada gesto hesitante costurava entre eles um vínculo mais forte que qualquer contrato. Clara percebeu que ele não mudaria de um dia para o outro, mas sempre que Eduardo pousava a mão sobre sua barriga, escutando o coraçãozinho, algo dentro dele se suavizava, e ela compreendia. Ali, aos poucos, nascia uma família, não da perfeição, mas da coragem de enfrentar os medos e permanecer. O inverno chegou, trazendo ventos frios pelas ruas estreitas. Clara estava no último mês da gestação, o corpo pesado, mas o olhar iluminado. Seu pequeno apartamento agora tinha outro ar. Um berço delicado num canto, prateleiras cheias de livros infantis, a cadeira de balanço ainda torta tornara-se companheira de todas as noites. Eduardo passava cada vez mais tempo ali. Continuava o diretor sério, mas dentro daquelas paredes surgia uma doçura tímida. Lia manuais sobre paternidade como se fossem contratos complexos, franzindo a testa, o que fazia Clara rir. Vai decorar o livro inteiro para criar o bebê. Brincava. Ele suspirava, um sorriso discreto escapando. Nunca fui pai. Não quero errar. Clara tocava sua mão. Nós vamos errar, Eduardo. Eu também. Ser pai e mãe não é não errar. É amar e aprender juntos. Ele apenas apertava a mão dela em silêncio, um gesto mais eloquente que qualquer promessa. Até que chegou o grande dia. Numa noite gelada, Clara entrou em trabalho de parto. Eduardo não largou sua mão nem por um segundo. O rosto dele empalidecia a cada gemido de dor, mas os olhos mantinham-se firmes. Estou aqui, Clara. Você não está sozinha. E então, o choro do bebê encheu a sala branca. Clara chorou ao segurar o filho no peito. Eduardo, com os olhos marejados, deixou as emoções transbordarem pela primeira vez em anos. Quando ela lhe entregou o bebê, suas mãos tremiam, mas ao sentir aquele calor pequeno, um sorriso raro se abriu. Este menino, a voz embargada, é um milagre. Clara sussurrou. Miguel, quero chamá-lo assim como meu pai. Eduardo assentiu, apertando o filho contra o peito, abraçando, ao mesmo tempo passado e futuro. Nos dias que se seguiram, o apartamento encheu-se de choros, risadas e momentos desajeitados, mas ternos. O homem que via a emoção como fraqueza, agora passava madrugadas em claro, trocando fraldas, embalando Miguel pelos cômodos. Clara o observava, o coração derretendo. 2 anos depois, o apartamento já não comportava a nova vida. Eduardo levou Clara e Miguel para sua casa grande, mas não mais como símbolo de poder. Tornou-se um lar. As paredes frias se encheram dos desenhos de Miguel, o jardim de risadas. Clara, à janela, via Eduardo jogando bola com o filho ao pôr do sol, e lágrimas felizes rolavam. Ele entrou, abraçou-a por trás e sussurrou. Eu acreditava que não merecia uma família, mas você e Miguel mudaram tudo. Obrigado por não desistir de mim. Ela o encarou emocionada. Eu também pensei que caminharia sozinha, mas você ficou, e isso basta. O beijo que trocaram não foi urgente como o da primeira noite, mas calmo, firme prova de que mesmo nascida da tempestade, a vida pode florescer quando 2 corações escolhem permanecer. Do lado de fora, Lisboa seguia com seu ritmo, os bondinhos amarelos cruzando ruas antigas. Mas ali, naquela casa, uma família havia se encontrado, não pela perfeição, mas pelas cicatrizes, pelos medos e pela coragem de amar. E assim começava um novo capítulo.